Bom, então vamos lá continuando. Aonde nós paramos? Então nós paramos os artigos que selecionamos, lemos os resumos, alguns depois dessa seleção nós excluímos e os que ficaram agora, o que a gente faz com eles? Aqui, inclusos. Nós vamos começar a fazer um resumo, tá? Por quê? A gente vai ler esse artigo e pegar desse artigo os pontos que mais nos chamaram a atenção com relação a essa temática, esse desenvolvimento que nós estamos falando. Então, é muito mais inteligente, ao invés de você ler tudo, pegar aquele monte de informação, e depois tentar colocar, eu tenho tal coisa que eu achei isso naquele artigo ali, aí você vai se perder. Então, o que eu faço? Na medida que eu vou lendo determinado artigo, eu já vou tirando desse artigo os pontos principais e aí eu já vou fazendo o resumo. Então, vamos pegar esse primeiro artigo aqui, ó, que é desses autores, tá? Eu vou renomear esse artigo. Para quê? Para que quando eu precise, caso eu precise retornar esse artigo, as informações, de repente eu fiz o resumo, faltou, onde eu acho? Eu não tenho que abrir os 33 artigos que eu selecionei. Então, vamos renomear esse artigo. Então, como que eu renomeio? Eu pego o último nome dele, tá vendo? Tem várias pessoas, então ele é et al. E a data dele que é 2016. Então, eu coloco aqui, renomear, tá? Esse fulaninho aqui, et al. 2016. Ok. E aí, eu vou fazendo isso em todos os artigos. Então, eu peguei aqui esse fulaninho, li o artigo dele, tá? Fiz um resuminho, tá? Opa, ele foi publicado em 2017. Deixa eu mudar aqui de novo. Artigo inclusos. Ele foi aceito em 2016, mas ele foi publicado em 2017. Fiz o resuminho. Vamos copiar o nome dele de novo. E aqui tá o resuminho. Renomear de novo. Opa. Renomear. Et al. 2017. Ok? Então, a gente já tem aqui aquele artigo e ele resumido aqui. São os textos que eu vou utilizar para compor o meu estado da arte. Então, o que a gente vai perceber? Os pontos principais. E aí, eu coloquei aqui o que eu achei interessante naquele artigo. Isso a gente vai fazer com todos os artigos. Então, quando a gente for fazer a sistematização depois, a gente vai colocar por ano. Ó, em 2015, fulano e fulano estudaram isso. Em 2016, o fulano e fulano estudaram aquilo. E vai colocando os dados. Esse artigo eu vou passar por uma banca e a gente vai publicar depois. Então, vocês podem ir na revista Núcleo daqui 1, 2 meses, sei lá, 3 meses, quando a gente conseguir aprovar o artigo. Ótimo, beleza, fizemos todos os resuminhos de todos os artigos. Então, vocês podem ver que eles estão prontos. Então, agora eu já sei como está esse estado da arte. Alguns professores, é muito comum que eles peçam o estado da arte em tabela. Então, eu preparei aqui um exemplo de tabela para vocês. A maioria das tabelas tem algumas informações que todas as tabelas têm. São os autores, o tema do artigo, o local da onde você encontrou e o ano, tá? Existem alguns professores que pedem o seguinte, que você coloque a revista, a abordagem, tá? O tipo de estudo, a metodologia utilizada, a revista e a região. E aí podem pedir mais coisas, vai de professor para professor. No entanto, a maioria dos artigos que eu tenho visto que falam da revisão sistematizada, até mesmo quando vai fazer alguma revisão integrativa, ele acrescenta a revista só aqui. Porém, eles colocam autores, tema, local e ano. E isso também é fácil se a gente tiver organizadinho lá. Vamos falar daquele primeiro artigo. Incluso o artigo desse pessoal aqui.
Então, quem são os autores aqui, ó? Por que é importante você colocar os autores? Porque quando você coloca todos em tabelas, você consegue perceber se tem esse autor, ele pesquisou mais de uma vez, ou seja, se ele é especialista ali em determinado tema. Então a gente vai organizando aqui, ó, quem são esses autores. Depois você conversa com o seu professor, se você quer que coloque o nome inteiro do autor, ou se quer que coloque só o sobrenome. Mas, a priori, a gente coloca o nome do autor. Então, beleza. Então, esses foram os autores. Aí, eu tenho aqui o tema do artigo. Cadê? Eu vou lá no meu artiguinho, na minha pasta. Aí, eu vou aqui falando do tema do artigo. O local, da onde que é esse artigo, quem desenvolveu, tá vendo, ó? A Polônia, tá? Departamento de cirurgia, tal, universidade, tá? Quando você fala local, nesse caso aqui a gente está se referindo ao núcleo de pesquisa da universidade. Porém, tem professores que consideram local a revista, tá? A revista que você escolheu para publicar. Nesse caso, tá, se fosse a revista, as informações estariam aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui. Se for o local do núcleo de pesquisa, a informação está aqui. O ano tá aqui, ó, 2017, tá? Lembre-se, isso aqui é bem importante, ó, ele foi enviado para a revista em novembro de 2015. Ele foi revisado em novembro de 2015, pediram alterações. Ele voltou em março de 2016. Porém, ele só foi publicado em 2017, tá? Então, a data dele é 2017. Então, você vai organizando a sua tabelinha aqui, ó. Local, investigo qual é o local referente, o ano 2017, e aí você vai colocando as informações de todos os artigos que vai estar nessa tabela. Então, as informações mais comuns são essas: autores, tema, local e ano, tá? As informações que o professor pode pedir é a abordagem metodológica, a revista. Então, se aqui tem a revista, o local é o local do núcleo de pesquisa da universidade. E região, tá? Eu já vi professores pedir. Depende muito do seu professor. Então, quando fala assim, o que é a tabela do estado da arte? É justamente essa organização que você vai fazer dos autores, do que você pesquisou, de quais são as linhas, as revistas, as universidades, os núcleos de pesquisa e os investigadores. Eu estava pesquisando ontem um assunto de medicina social e percebi que num único projeto eles fizeram vários artigos. Então, o que acontecia? Tudo que eu pesquisava sobre aquele determinado tema era referente àquele projeto. Então, tinha o projeto 1, daí tem os autores. E aí, foi muito engraçado, porque num tema como esse, você começa a perceber que, assim, olha, não tem gente falando, não tem muitas pessoas. Existe um núcleo falando sobre esse assunto e produzindo esses artigos. Mas como é possível isso? Com o estado da arte, quando a gente vai mapeando, colocando nessa tabela todas as informações referentes, certo? Pessoal, essa é uma possibilidade de estado da arte. A gente vai organizar esse material em artigo para vocês verem depois. Quando estiver disponível, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha para vocês, deixar o link para vocês verem como ele fica organizadinho, bonitinho. E mais uma vez, eu espero ter ajudado. Precisando de qualquer dúvida, informação, qualquer coisa que vocês precisarem de esclarecimento dessa área, a gente se coloca à disposição e espero ter ajudado vocês e contribuir aí com a sociedade e com a elevação do conhecimento científico no Brasil, tá ok? Um abraço e até a próxima!